candidato do PSDB, Aécio Neves, aparece numericamente à frente de Dilma Rousseff do PT. O país teve que esperar até as 8 da noite, quando as urnas foram fechadas no Acre, para acompanhar a apuração da eleição presidencial. Enquanto o Brasil inteiro aguardava em clima de suspense os primeiros resultados oficiais da eleição presidencial, pouco mais de 20 pessoas sabiam de tudo no Tribunal Superior Eleitoral. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança. A informação é: Dilma está reeleita. Os números que temos até o momento: 97,62%, Dilma Rousseff do PT com 51,38%, Aécio Neves do PSDB 48,62%. Esse resultado já dá para Dilma Rousseff a reeleição, segundo números do TSE. Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. Desde aquela segunda-feira, em março do ano passado, foram tantas prisões, tantos depoimentos, tantas delações, que você já pode até ter perdido o fio da meada. O mesmo partido governa o Brasil há quase 2 décadas. 70 mil homicídios por ano, os maiores escândalos de corrupção do planeta e os piores lugares nos índices de educação. O Brasil começou a desconfiar. Todos os votos brasileiros são feitos pelo coletor DRE. E o Brasil é o único país do mundo com um sistema 100% eletrônico e sem nenhuma confirmação de voto impresso. Como resposta aos pedidos frequentes por maior transparência no processo eleitoral, em 2009 o TSE passou a permitir testes públicos de segurança. Investigadores pré-aprovados podiam testar de forma limitada as urnas eletrônicas. A primeira edição com acesso ao código-fonte do sistema foi realizada em 2012, quando uma equipe conseguiu quebrar o sigilo do voto e documentar problemas de segurança que tornava inseguro o armazenamento e compartilhamento das chaves criptográficas. E aí, todas as funções agora da LibAPI Login, se uma delas fossem chamadas, imprimiria na tela a palavra fraude. E foi isso que aconteceu. Carregamos o software na urna e imprimimos na tela fraude. Também mudamos a biblioteca de log para, por exemplo, quando imprimia info, quando era para imprimir algo de informação, nós colocávamos XXX, e aí quando ia ver o log dos eventos na urna, via lá que realmente foi adulterado. Imprimia lá XXX. O principal, também mostramos como quebrar o sigilo do voto. Provamos que tínhamos total controle sobre a urna. Invadimos a urna. Foi demonstrado que era possível impedir o armazenamento de votos na memória. O evento do teste foi encerrado pelo TSE, antes que a equipe tentasse manipular os votos que seriam armazenados. Quando precisou se defender, o Tribunal Superior Eleitoral tenta alegar que as urnas têm proteção contra invasões externas. Ela é um dispositivo que foi desenvolvido e concebido justamente com essa diretriz de não ter conexão nenhuma com nenhum equipamento de rede. Então, para um hacker que invade a NASA ou o Pentágono, ele teria que ter a urna eletrônica em seu domínio. O que o representante do TSE parece não ter entendido é que a população desconfiava do próprio TSE. Portanto, esses sistemas são especialmente vulneráveis ao que a gente chama de fraude interna. Um programador mal intencionado que, de repente, trabalha no tribunal e tem acesso privilegiado ao sistema e está na posição também privilegiada para montar uma fraude em larga escala, talvez indetectável se ele for sofisticado o suficiente. De qualquer forma, a gente conseguiu contornar todas essas restrições e exploramos uma sequência de vulnerabilidades durante os testes, que permitiram a gente chegar até o ponto de adulterar o software de votação para injetar código de nossa autoria para ser executado no ambiente da urna eletrônica. Então, o exemplo que foi dado, por exemplo, para o professor, foi identificado uma fragilidade e ela foi corrigida. Imediatamente corrigida. Tomara, quantas outras devem existir nesses 13 mil? Inclusive, nós convidamos o professor para testar novamente depois que foi corrigido e estamos esperando a sua presença lá para testar. Isso não é verdade, assim. Né? A gente teve uma série de reuniões e isso não é verdade. Então, a gente está esperando que... A crescente desconfiança em relação ao sistema eleitoral fez com que um projeto de lei exigindo o voto impresso entrasse em debate no Congresso.
É uma das mais importantes conquistas desse país, é o processo de urna eletrônica. É um exemplo para o mundo. Voltar para o voto impresso, nós podemos estar criando um gravíssimo problema. Primeiro, enterrando a urna eletrônica, matando e enterrando. E segundo, fazendo com que as eleições no Brasil não tenham mais fim. Que a gente consiga derrubar essa tentativa de enterrar o voto impresso, para que nós consigamos, pela primeira vez, ter uma eleição com urnas eletrônicas ao lado de uma urna de papel. Então você vai fazer a sua votação, continuará existindo a urna eletrônica, você vai votar no seu candidato, será impresso o númerozinho ali que você votou, e tendo a sua confirmação, você aperta o verde do confirma, ele cai numa urna de lona. Caso, presidente Manato, exista a suspeita de fraude, pessoas competentes poderão exigir a recontagem dos votos impressos. Então continuaremos tendo a urna eletrônica, mas com a garantia de que possamos fazer uma auditoria nas urnas. Uma lei aprovada pelo Congresso em 2015 estabeleceu a exigência da impressão de votos nas urnas eletrônicas. A lei que obriga o voto impresso foi aprovada por 71% do Congresso ainda em 2015. Foram mais de 2 anos de tempo hábil para a implementação. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O veto foi derrubado em dezembro com os votos de 368 deputados e de 56 senadores. Assim, segundo a Lei 13.165 de 2015, no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado em local lacrado, sem contato manual do eleitor. O tema voltou ao Congresso neste ano. Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. Há poucos meses da eleição, a Corte alega que a implementação custaria em torno de 1,8 bilhões de reais para a implementação das impressoras e que faltam recursos diante do alto custo da medida. E agora, senhores telespectadores do Brasil, quase às portas das eleições, faltando apenas 5 meses e já um pouco menos de 5 meses, vem o Tribunal Superior Eleitoral emitir uma resolução em visível e notório descumprimento, em afronta à lei, propondo o voto impresso de forma gradual, aos poucos e bem aos poucos, começando por 5% nas eleições deste ano. Por que estão fazendo isso? A troco de quê? O TSE teve tempo mais do que suficiente para se adequar de 2015 para agora e para o ano que vem. Serão 3 anos. Nossa república está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a república, excelência. Especialistas alegam em audiência pública que o Tribunal Superior Eleitoral tem demonstrado má vontade e falta de interesse para implementar o sistema de impressão de votos na urna eletrônica. O senhor diria então que essa versão corrente de que o tribunal teria que gastar em torno de 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso, isso não procede? Isso é uma posição de má vontade que encontrou uma forma de inviabilizar o cumprimento da lei com um argumento de falta de orçamento. Há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente eu acho que é muito pior que isso. Quando o voto impresso foi aprovado, o TSE decidiu promover uma licitação para definir a empresa que atenderia à implementação da impressora. O edital TSE 106/2017 vinha acompanhado de um termo de confidencialidade que determinava, na segunda cláusula, que as chaves criptográficas de segurança das urnas eletrônicas poderiam ser cedidas para a empresa contratada. Sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português que não
tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. Y después viene la auditoría en caliente, el sistema electoral más perfecto del mundo. Eu quero falar com você, mulher. Alguma vez já te chamaram de fraca, de incapaz? Eu sei como é. Cabo Daciolo 51. Glória! Governar o Brasil com competência, honra e caráter. Sinais fortes. Cheguei no topo da carreira. Decidi que era hora de voltar ao Brasil. E foi aí que começou a história do Chamo Meirelles. 63 milhões com o nome no SPC. Mas nós podemos virar esse jogo, a começar por esse problema do SPC com o programa Nome Limpo. Eu quero apresentar para vocês Guilherme Boulos, o candidato a presidente que tem coragem de enfrentar privilégios e propostas para mudar a vida do povo brasileiro. Lula livre! Boa noite, presidente Lula! É o Lula, é a Haddad, é o povo, é o Brasil feliz de novo. Se depender de mim, essa é a última eleição com programa eleitoral obrigatório. E você? Chega de blá, 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 Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. Neste cenário, Jair Bolsonaro, do PSL, tem 20%. Marina Silva, da Rede, está com 12%. Ciro Gomes, do PDT, tem 9%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 7%. Fernando Haddad, do PT, tem 4%. A polêmica das urnas estava abafada pelo alto barulho causado pela campanha eleitoral, que começou com toda a intensidade, já que em 2018, o período de campanha seria mais curto do que nos anos anteriores. As pesquisas oscilavam e indicavam um crescimento progressivo do candidato Fernando Haddad, na medida em que ele se consolidava como representante de Lula na percepção de seus eleitores. Segundo o Ibope, Haddad subiu de 4% para 6% nas intenções de voto em poucos dias, enquanto o candidato Jair Bolsonaro subiu de 20% para 22%. Ninguém podia imaginar que no dia 6 de setembro de 2018, na Rua Batista de Oliveira, em Juiz de Fora, um ato extremo e sem precedentes na história eleitoral brasileira chamaria a atenção do mundo inteiro. O jornal The New York Times tem chamada na capa sobre isso e contextualiza que um candidato líder de pesquisas para a eleição presidencial do Brasil foi esfaqueado durante um evento de campanha. O Washington Post coloca a notícia do esfaqueamento contra Bolsonaro também na capa do jornal. A capa do jornal britânico The Guardian diz que o candidato de extrema-direita à presidência do Brasil foi esfaqueado durante um comício. O jornal espanhol El País tem um título parecido e também deu destaque para a notícia na capa do site e também no aplicativo de notícias nos celulares. É a primeira pesquisa do Instituto depois do atentado contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Em agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%. No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22%. Agora foi para 26%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi para 12% e agora está com 11%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, depois 12% de novo, agora está com 9%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, depois 9% e agora manteve os 9%.
Fernando Haddad, do PT, estava com 4, depois 6 e agora tem 8. Considerando a margem de erro, tem de 6 a 10. Em 2015, aproveitei um projeto em andamento na Câmara e emendei-o. Conseguimos o voto impresso, que era a única garantia que nós teríamos em 2018. Dizer que quem votou no João vai contar para o João. Quem votou na Ana ou na Maria vai para Maria. Dilma Rousseff vetou o nosso projeto. Vetou o nosso projeto. Nós derrubamos o veto. Não podemos deixar de esquecer que em 2014, em Quito, eu não vi isso na imprensa brasileira, pode ser que tenha sido publicado em algum outro jornal por aí, Dilma Rousseff em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Uma pesquisa publicada pela Avast em 2018 afirmou que 91,84% dos brasileiros não confiam no processo eleitoral. Infelizmente, para nossa autoestima, então, um debate que tem ganhado cada vez mais espaço nos veículos de comunicação e também nas ruas é a questão da fragilidade da transparência das nossas urnas eletrônicas. Uma vez que a gente decide os nossos líderes, decide os nossos presidentes, os nossos deputados e todos aqueles que nos representam na política através do voto, e o voto é feito numa urna eletrônica, tem surgido a questão: se corromperam tudo, as estatais, corromperam o Congresso, corromperam o Executivo, corromperam o Judiciário, instituições de pesquisa que vem sido colocado em xeque também. O que me garante que as urnas são seguras? É uma questão que está em xeque hoje na sociedade. Quando a gente achou, então, esse parceiro que tem um amplo histórico de casos bem-sucedidos nesse aspecto e está disposto a se dedicar a isso, nós mudamos um pouco a rota e o Henrique e o Felipe pegaram um avião ainda ontem. Vamos parar tudo aqui, vamos pegar nossas coisas e ir para lá, conhecer ele e ver o que a gente pode elaborar nesse sentido de forma efetiva para pelo menos exercer algum tipo de pressão, né, para que se tem alguém pensando em fraudar essas eleições de alguma forma, pense duas vezes, né? Que tenha algo sendo feito nesse sentido. Peço que vocês fiquem atentos aí, então, nas próximas publicações do canal do Brasil Paralelo. É o vídeo que apresenta o projeto. É o vídeo que apresenta o projeto, e o objetivo com esse vídeo é que essa mensagem se espalhe ao máximo possível. Acho que o sucesso desse projeto depende disso, né? A única coisa que a gente pede com esse projeto é que vocês divulguem para as pessoas que vocês conhecem. O método utilizado nesse tipo de investigação é baseado na lei de Benford, e ele é tão confiável que em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, isso tem validade como prova judicial. No caso da fraude da Enron, a prova de Benford foi um teste decisivo para a configuração da fraude perante o Poder Judiciário americano. E é exatamente esta metodologia que nos aponta que a probabilidade de fraude na eleição presidencial brasileira de 2014 foi de 73,14%. É necessária uma operação estruturada para que o cruzamento de dados seja feito. Nas eleições de 2014, só foi possível iniciar esse trabalho alguns meses depois da apuração. Dessa vez vai ser diferente, porque nós estruturamos uma operação tecnológica para checar em tempo real a validade da apuração. Em laboratório sediado nos Estados Unidos, nós montamos um cluster de servidores com alto poder de processamento. Essas máquinas estão configuradas para capturar, processar e analisar o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. O cruzamento dos dados do TSE com a curva da lei de Benford vai nos dar o índice de confiabilidade do resultado das eleições brasileiras de 2018. Trabalharemos em paralelo com a apuração do TSE e publicaremos os resultados da Operação Antifraude 2018 4 dias após o encerramento da apuração, ou seja, no dia 11 de outubro.
A publicação será encaminhada para a comunidade científica internacional e será divulgada para o povo brasileiro. O Brasil precisa que o maior número de pessoas saiba que essa operação está acontecendo. Só assim nós vamos reduzir o risco de fraude. A sua missão é compartilhar essa mensagem. Em poucas horas, o vídeo da operação antifraude repercutiu em todo o Brasil através das redes sociais. Às pressas, grandes veículos de comunicação tentaram invalidar a operação, publicando matérias difamatórias, copiando na íntegra a declaração do próprio TSE sobre a segurança das urnas. O sistema de incentivos está pervertido. Aqueles que deveriam investigar igualam a verdade à opinião do governo e vendem a opinião para a população, recebendo bilhões de reais para fazerem isso. Me desculpa, mas a opinião de vocês está em descrédito, justamente por práticas como essas. E se a Globo um dia foi uma instituição respeitável, formada por pessoas respeitáveis, vocês deviam prezar por isso. A Rede Globo não tentou entrar em contato com o Brasil Paralelo. Os jornalistas da matéria não tentaram entrar em contato com o Brasil Paralelo. Não tentaram entrar em contato com o Hugo César, que é o autor do projeto. O estudo fala, é a lei de Benford. Eles não aplicaram esse estudo em cima dos dados do TSE da eleição de 2014 para chegar e dizer, olha, não deu aqui essa estatística. É assim que a comunidade científica funciona. A gente tenta reproduzir os resultados para chegar nos mesmos resultados que o autor divulgou. E aí a gente fala, opa, eu não consegui chegar. O que você fez de diferente? Porque se você não me explicar e eu não conseguir chegar, o seu estudo pode ser uma fraude. Eu esperava que vocês tivessem a honestidade e a competência de saber que vocês não podiam ter a mesma opinião do governo, que vocês deveriam ter entrado em contato conosco, que vocês deveriam ter entrado em contato com o autor do estudo, que vocês deveriam ter respeitado a metodologia científica e, principalmente, que na ausência da viabilidade de fazer tudo isso, vocês não divulgassem como mentira algo que vocês nem sabem do que vocês estão falando. Em sessões diferentes, os eleitores disseram que quando foram votar, digitavam os números corretamente, mas na tela aparecia a foto de outro candidato. A dona Maria entrou para votar. Só que, segundo a aposentada, ao digitar os candidatos do 17 na urna, apareciam os candidatos do 13. Quando eu comecei a votar para senador, veio o número 13. E eu não voto no 13. Para governador foi a mesma coisa e para presidente também a mesma coisa, veio o número 13. Eles estão fraudadas. As urnas estão fraudadas. A minha filha acabou de ligar para mim agora, que ela votou no 17 e deu 13. Fernando Haddad. Ele está dando entrevista agora, que ele votou no 17 para Fernando Haddad. O seu Antônio disse que iria votar em Bolsonaro para presidente. Mas quando digitava os números, aparecia automaticamente o 13 de Fernando Haddad. O empresário falou ainda que o problema foi registrado na ata pelos mesários. Eu fui apertando todos os números, que estão aqui, que é a minha colinha. E quando eu apertei o 17 e confirmei que seria o Bolsonaro, apareceu a foto do Haddad e o número 13. O que aconteceu, senhor? Qual que é o seu nome? Meu nome é Ademir, comigo aconteceu o mesmo também, mas quando chegou no governador, aí não foi confirmado e nem no presidente. O governador foi o 30 e o presidente foi o 17, não foi confirmado. Vou corrigir de novo, pela terceira vez, eu vou corrigir de novo. Corrige, a tecla vermelha, número 1, número 7, voto nulo. Apareceu uma foto lá sem eu apertar nada. Então, assim, naquele ímpeto de aparecer aquela foto, que não era o que eu queria, que exatamente era o que eu não desejava, e eu fiquei nervosa, não apertei nada. E aí, então, provavelmente deve ter sido anulado. E aí, disseram para mim que expirou o meu tempo de votar. Na hora de votar, eu votei em todos os outros candidatos, mas quando chega para votar para presidente,
a urna cancela, né, da finalização sem a gente votar para presidente. Gente, eu tô fazendo um boletim de ocorrência, eu acabei de votar, eu fui votar. Quando eu fui digitar o presidente, eu digitei 17, apareceu só o número, não apareceu a foto do Bolsonaro e embaixo estava escrito voto nulo. O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, fui votar, consegui votar em todos os outros candidatos, na hora de votar para presidente, a urna mostrou a foto, eu digitei devagar, porque estão divulgando que o TRE está falando que a pessoa digita rápido e não dá certo, né? Eu digitei devagar, apareceu a foto, aí na hora de apertar confirma, simplesmente finalizou, ou seja, meu voto para presidente não foi computado. Vamos chegar mais longe, eu uso aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda vai até janeiro, independente dessa eleição, para trazer essa denúncia com documentos da Justiça Eleitoral. Nosso advogado acabou de confirmar, conseguir identificou 2 urnas que eu digo adulteradas. Aqui o juiz eleitoral e o Ministério Público foram até o local, parabéns para o Ministério Público atuante nesse caso, para o juiz, fizeram em loco o teste, levaram de novo, e nosso advogado fez o registro aqui na ata eleitoral da mesa. Olha que grave, gente. No final do processo, o voto para presidente da urna não aparece, a opção confirmar em seguida apareceu a tela gravando, ou seja, está adulterado e fraudado. 2 urnas estão apreendidas. Eu achei que podia ser problema técnico, 1, 2, 3 urnas pelo Brasil. São centenas de urnas no Brasil inteiro com problema. Nós não vamos aceitar esse resultado. Não vamos aceitar. Bom, foram 2.400 urnas em todo o país que tiveram que ser substituídas. Em todos os estados houve substituição e 3 cidades tiveram votação manual. Foram as cidades de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, Botucatu e Juquia, em São Paulo. Então tiveram que voltar ali para o modo mais antigo, no papelzinho, fazer a votação manual. Às 17 horas, quando as primeiras urnas foram fechadas, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, fez uma declaração alegando que é inaceitável tentar fazer crer que as urnas são frágeis e passíveis de fraude. Jungmann concluiu dizendo que estão chegando aos responsáveis pelas fake news e que eles serão denunciados pelo Ministério Público e enquadrados em falsidade ideológica ou crime contra a honra. Prestem atenção, o que esse sujeito disse? Ele não disse que as fraudes estão sendo investigadas ou que as possibilidades de fraudes estão sendo investigadas. Ele disse que aqueles que denunciaram as fraudes estão sendo investigados. Então, nessas poucas linhas, seu ministro, você cometeu 3 crimes. 3 crimes. Primeiro, prevaricação. Você deixou de cumprir o seu dever de ofício, que é investigar as denúncias em vez de intimidar os denunciantes. Segundo, você praticou o crime de ameaça, que é ameaçar de trazer um dano injusto a uma pessoa, tá certo? E terceiro, você cometeu o crime de constrangimento ilegal, que é impedir a pessoa de fazer o que a lei permite. 3 crimes em 2 minutos. Isso bem mostra a natureza dessa sua mente porca, né? Então, em primeiro lugar, ele deu essa entrevista poucas horas depois da eleição. Já havia ali milhares de denúncias. Como é possível esse sujeito dizer que investigou? Não necessariamente o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos escutam, corresponde ao que realmente acontece. Agora, se a pergunta objetiva, uma manifestação minha sobre o nosso sistema eletrônico de votação e de apuração e totalização de votos, eu reafirmo a minha total confiança nas nossas urnas eletrônicas. Sempre onde está o homem, sempre onde está o ser humano, seja homens e mulheres, há possibilidade de fraude. Não há a menor dúvida, né? Nós todos somos sombra e luz. Alguns dias após os dados da apuração eletrônica serem disponibilizados pelo TSE, o pesquisador Hugo Echel aplicou a metodologia de Benford sobre os dados do primeiro turno da eleição de 2018 e divulgou os resultados do estudo. Esses dados foram organizados de uma forma gráfica, onde cada uma das barras azuis representa um dos subgrupos numéricos. As linhas laranja representam os limites da lei de Benford, com uma margem de erro de 3% para mais ou para menos.
Desses, apenas 25 apresentaram conformidade com a lei de Benford, ou seja, existe 77,68% de inconsistência no conjunto numérico analisado. O objetivo desse estudo não é apontar a existência ou não de uma fraude, e sim verificar, de acordo com a lei de Benford, a probabilidade dos números terem sido alterados artificialmente. O resultado que acabamos de apresentar aponta a necessidade de uma investigação mais profunda sobre o resultado das eleições, e a forma mais confiável é a recontagem física dos votos e que ela seja acessível a qualquer cidadão. Isso é impossível no atual sistema eleitoral brasileiro. Probatio diabolica. Essa é uma expressão latina utilizada no direito em situações em que a prova é extremamente difícil, se não impossível. Assim surgem os dogmas, as crenças em algo que supostamente é verdadeiro, simplesmente porque é impossível provar que é falso. Com as urnas eletrônicas acontece algo parecido. Quando você digita o código do seu candidato na urna, aparece o nome, o seu partido e a foto dele. Ao apertar confirma, você espera que o seu voto seja contabilizado para ele. Mas você tem certeza disso? E assim ficamos nós. 140 milhões de eleitores, 200 milhões de brasileiros, acreditando que o nosso voto foi contabilizado corretamente, pelo simples fato de não ser possível provar que não foi. A eleição brasileira passou a ser um exercício de democracia e uma profissão de fé. Então refazemos a pergunta. Por que a resistência em aceitar a impressão do voto diante da tamanha fragilidade de nosso processo eleitoral? Não há melhor auditor do que o próprio eleitor. É ele quem deve ver materializar-se no papel a sua escolha. Somente assim será possível termos algo físico para fazer a contraprova ao resultado eletrônico.